Jesus plantou essa mensagem no meu coração. Mas logo eu vou voltar a falar sobre relacionamento conjugal. Não, eu gosto de falar, você sabe por quê? Porque as igrejas não falam. É incrível, as igrejas não falam. E eu estava vendo uma pessoa dizendo assim, olha só, ligou, né? Eu estava vendo uma pessoa dizer assim, o meu casamento entrou em crise, e quando o meu casamento entrou em crise, não houve uma traição física, apenas por mensagem. Eu peguei algumas mensagens picantes do meu marido com uma mulher, e aquilo dali eu não chamei a atenção dele, eu apenas guardei comigo e esfriei com ele. Eu esfriei, e todas as vezes que ele se aproximava, eu tinha um certo repúdio, e aquilo dali foi se estendendo, foi se prolongando, os dias foram passando, e eu repudiando, e todas as vezes que ele tentava fazer o carinho, eu me lembrava aquela decepção, aquela mágoa, me levava a repudiar ele. Aconteceu que aquele repúdio ele foi sentindo até que ele saiu de casa e o casamento acabou. E quando o casamento acabou, ela descobriu que ele foi para casa dessa mulher, que ela tinha pego as mensagens, né? Que ele estava com uma chamada OM. OM significa outra mulher. E ela disse que ela se sentiu tão pequena, tão insignificante. Ela disse assim: se ele saiu e foi para lá, é porque lá é melhor para ele, é porque eu realmente não sei cuidar dele. E aí ela foi: é porque eu não mereço, é porque eu não presto para ele, eu não sirvo para ele. E essas coisas foram cada vez diminuindo mais ela. E ela começou a servir a Deus, a ir para a igreja, e na igreja ela começou a orar, pedindo para Deus abençoar aquele relacionamento do marido dela, dizendo assim: eu não desejo, olha a oração dela, meu Deus, eu não desejo mal para ele, eu só quero que ela cuide bem dele, então eu oro por ela, abençoa ela para que ela venha cuidar dele, e dá para ele, fazer por ele aquilo que eu não pude fazer. Irmãos, que tolice, né? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está em adultério? Tem como? Então, sabe o que é isso? São pessoas que não têm ensinamento dentro da igreja. Então, por isso eu gosto muito de falar de vida conjugal. Mas o que o Espírito Santo plantou no meu coração foi Jeremias capítulo 18. A gente pega a partir do versículo 1. Vamos lá. Aí, provavelmente, a gente, talvez na quarta-feira, né? Versículo 1. Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Aí ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, ou seja, dedicado à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Então vamos estudar isso daqui. E a Bíblia diz que nós somos vaso. E esse vaso que nós somos, por quê? É porque a argila, o barro, ele é moldável e não tem força, é frágil e moldável. O barro, irmãos, ele não tem valor. O barro, ele não tem valor algum. E você nunca ouviu na história da humanidade que os países, ou que as autoridades, ou que alguém, que famílias brigaram por causa de barro. Não existe isso, né? Depois que o pai morreu, o barro é meu. Pensou? O barro que ficou na porta é meu. Não, o barro não tem valor. Nenhum barro tem valor. O processo do oleiro, o primeiro processo para o vaso
é selecionar, é escolher o barro. Esse é o primeiro processo. Ele escolhe o barro e leva para a olaria. E nós fomos selecionados, fomos escolhidos. Mas por quê? Porque nós somos especiais, porque nós somos diferentes, porque nós somos temos alguma coisa para oferecer para Deus. O apóstolo Paulo ele diz que não, ele diz que Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. E o apóstolo Paulo ele se auto-intitula miserável. Ele diz: miserável homem que sou. Nós fomos escolhidos, mas isso foi graça, favor imerecido. A primeira coisa é selecionar o barro, levar o barro para a olaria. E quando ele fala para Jeremias: desce a casa do oleiro, a palavra descer significa humildade. A primeira coisa é ser humilde. É lógico que isso vai nos fazer lembrar que na casa de Deus, Jesus conta que havia um publicano e um fariseu, e que o publicano, ele não tinha sequer coragem de levantar a cabeça na casa de Deus, mas ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, enquanto o fariseu batia no peito e diz: graças a Deus que eu não sou igual a esse. Nós não somos melhores do que ninguém, mas não mesmo, nós não somos melhores do que ninguém. Aí eu vou falar outro exemplo de uma jovem, uma senhora, né, que ela dizia assim, ela ia para a igreja e o marido dela, afastado do evangelho, ia para o pagode, e ela dizia assim para ele: eu vou servir a Deus e você vai servir ao diabo. Isso é coisa de mulher tola, tá, irmão? Isso é coisa de mulher tola, porque ela dizia que ela se achava, ela era muito soberba, ela se achava melhor do que ele, porque ela estava na igreja, porque ela andava com a Bíblia debaixo do braço, porque ela levantava as mãos e deixava de fazer o que era para fazer, orar pelo marido dela, porque ninguém é melhor do que ninguém. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e assim como Deus ama você, Deus também ama o teu marido que não está aqui. Do jeito que Deus ama você, Deus ama o teu filho que não está aqui, Deus ama o teu familiar que não vem para a igreja. Ele ama mesmo. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos mesmo. Aí desce a casa do oleiro. Quando o barro chega na casa do oleiro, ele fica ali de molho. A casa, como Deus ele fala aqui: e lá ouvirás as minhas palavras. Aonde é que a gente ouve a palavra de Deus? Na casa de Deus. A casa do oleiro é a casa de Deus. Coisa importante para a gente entender a mensagem: na casa de Deus. Desce ali na casa de Deus, você se humilha e fica atento às palavras de Deus, recebe as palavras do Senhor. Quando o barro chega, ele fica de molho. Sabe para quê? Para ir amolecendo. E amolecendo, jogada a água, né? E a Bíblia fala em João capítulo 15, que a água é a palavra de Deus, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A água é a palavra de Deus. Aí você fica aí, né, de molho, recebendo a palavra, de molho. E às vezes esse de molho até significa algumas situações na vida da gente em que Deus ele realmente deixa de molho, e a gente parece que Deus não fala com a gente, está ali. Mas quando você está na casa do oleiro, a palavra de Deus vai amolecendo o coração, vai preparando o barro para o trabalho que Deus ele quer fazer, para o ministério que Deus ele quer fazer, para o ministério que ele tem para a tua vida, para o plano de Deus para a tua vida. Aí depois de amolecer, vem o processo de pisar o barro, porque nessa época aqui o barro era pisado. É interessante que era um trabalho árduo. Hoje em dia tem máquina para isso, né? E eu estava assistindo, é incrível, irmãos, como fica bem homogêneo, uma coisa assim interessante, né? Fica bem macio aquele barro ali, dá até vontade de comer, né? A gente comeu quando era criança, dá vontade de matar a saudade de comer barro bem homogêneo assim. Quem nunca, né? Vem dizer que nunca comeu. Você pode até não lembrar, mas comeu barro sim. Aí fica ali, era um trabalho de pisar.
E eu estava escutando um oleiro falar, um artesão, ele dizer que antigamente era um trabalho muito pesado, muito cansativo ficar pisando barro, mas que hoje facilitou com a máquina. Então no passado, quando Deus está falando com Jeremias, era pisar o barro. E eles, às vezes, chamavam as crianças a pisar no barro. Eu não gosto de brincar de barro, pois é, chamavam as crianças para ajudar no trabalho, para pisar no barro. Imagine a felicidade das crianças, olha, pisando no barro, amolecendo ali aquele barro ali, que felicidade, né? Coisa boa, irmãos. Eu me lembrei uma vez, nós tínhamos fazendo trabalho em casa, né? Isso, na época a gente estava morando num bairro lá em São Luís, chamado Cidade Olímpica. E os meninos ainda muito pequenos, o Jonathan, ele estava com 2 anos, era 2 anos, isso. E tinha uma terra, um monte de terra na porta lá de casa, a gente estava fazendo um trabalho. E a minha mãe, ela sempre ia para lá para poder atrair os meninos, porque quando chegava lá, a Jamile começava a chorar, a Janiela acabava levando de volta. E quando dava para olhar o ônibus, quando eu vi, o Jonathan estava brincando na terra, rolando, rolando na terra. Quando eu vi ela descer do ônibus, eu peguei aqui rapidamente, levei para tomar um banho. Ela chegou e estava banhando, porque eu não queria que ela brigasse comigo. Toda criança gosta de brincar de terra, brincar de barro. Criança gosta, não solta para te ver. Solta, é só soltar para você ver como ficar feliz. Então as crianças deviam ficar felizes de pisar ali no barro. E às vezes o barro é pisado. E quando o barro é pisado, é porque tem autorização, é porque tem a permissão de Deus. Nós que somos esse barro e Deus é o oleiro, irmãos, pisar é muita humilhação, dói, mas quando o barro é pisado, tem a autorização, tem a permissão do oleiro. Depois de ser pisado, aí vai para a mão do oleiro e vai sendo moldado. E às vezes ele se quebra na mão do oleiro, é o que Deus está falando aqui. E se o vaso quebrar, por acaso eu não posso fazer, outras vezes se quebra. Você sabe por quê? É porque é muito frágil. É porque é muito frágil. Nós somos esse vaso, nós somos o barro. Você vê que é tão frágil. Entenda o que eu vou te falar. Nós somos tão frágeis que qualquer coisinha, a gente viu um exemplo aí, um agente infeccioso minúsculo parou o mundo e as pessoas com medo. E na verdade tem muita gente com medo até hoje, com muito medo até hoje, para você ver a nossa fragilidade. Irmãos, nós somos tão frágeis que algumas coisas atingem a nossa saúde física, emocional e mental. Às vezes a gente não entende porque que algumas coisas atingem a nossa saúde emocional. E por que eu estou assim? E aconteceu isso, eu desanimei, eu estou chateado, eu estou aborrecido. E fica aqueles dias com aquela sensação ruim, aquela coisa ruim. Coisas que às vezes a gente pensa assim, mas por quê? Por que eu fiquei desse jeito por causa desse acontecimento? Porque isso aconteceu, sabe? Pronto, perdi a minha alegria por causa disso. Nós somos muito frágeis. Você às vezes perde a alegria por coisas aparentemente significantes. Somos frágeis. A saúde, às vezes, uma pequena infecção, ela pode se agravar, se tornar uma infecção generalizada, pronto, morreu. Somos muito frágeis. Esse vaso. Por isso a comparação com o barro, porque nós somos frágeis e moldáveis. E ainda não temos a forma. O barro não tem a forma, e nós também não temos a forma. Ainda estamos sendo trabalhados. E o apóstolo João fala que essa forma nós só vamos ter quando nós estivermos diante daquele que é perfeito, ou seja, Jesus. Aí é que nós vamos ter a forma que nós devemos ter, que nós não somos ainda. Aí pode acontecer de ser quebrado, mas se quebrar, coisa linda, coisa maravilhosa. Quem nunca se quebrou? Quem nunca ficou abatido, triste, desanimado? Quem nunca desistiu de si mesmo? Quem nunca falou que não ia aguentar? Quem nunca desejou ir embora desse mundo? Quem nunca chegou na igreja, irmãos, quebrado?
Olha que coisa maravilhosa. O importante é você estar na olaria. O importante é você descer na casa do oleiro, é você estar na casa de Deus. Porque muitas das vezes nós já chegamos na olaria quebrado. Muitas das vezes você já chegou na casa de Deus quebrado. Por alguma coisa que aconteceu, você chegou triste, quebrado, mas foi aqui que Deus ele te refez pela palavra. Você sabe por quê? Porque quando o barro chega na olaria, ele nunca é desperdiçado. Nenhum barro é jogado fora. Aí você entende por quê que muitas das vezes você esteve quebrado. Muitas das vezes você diz assim, não prestava para nada, a tua vontade era só ficar jogado numa cama, vontade de não sair para lugar nenhum, nem de trabalhar, nem de estudar, nem para nada, quebrado. Muitas das vezes totalmente quebrado, mas Deus preferiu te refazer do que te jogar fora, por isso que você está aí. Então, Deus nenhum barro é lançado fora, nenhum barro é desperdiçado. Chega na olaria, nenhum barro é desperdiçado, barro nenhum é jogado fora. Não acontece. Vaso quebrou, ele é refeito. E nós somos assim, às vezes quebrado, mas quantas vezes for preciso, Deus ele nos reforma e nos refaz. Aleluias. Coríntios capítulo 4, deixa eu primeiro ir no 10, vamos comigo no capítulo 10, 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios. Para você poder entender. Porque acontecem muitas coisas que nos quebram. Mas todas as vezes que for necessário, Deus ele nos refaz. Joga fora, ele não joga. E é muito interessante aqui, o que nós vamos ver, o apóstolo Paulo, ele havia enviado cartas para os coríntios. Essa carta denunciava alguns religiosos, alguns falsos mestres introduzindo falsas doutrinas, e esses falsos mestres, eles estavam colocando em dúvida as palavras do apóstolo Paulo e dizendo que o apóstolo Paulo, ele não era apóstolo, e eles alegavam que como que ele era uma pessoa de Deus, se ele passava por tantas aflições e todas as vezes que ele chegava numa cidade, era perseguido, era apedrejado, e eles diziam que isso mostrava que ele não tinha a aprovação de Deus, que Paulo não tinha a aprovação de Deus. Eles alegavam isso. Paulo havia enviado uma carta denunciando os pecados, uma carta dura e grave para os coríntios, uma carta. Então, a respeito, e ele ficou ansioso, querendo saber o resultado da carta. A respeito daquela carta, os líderes, aqueles que estavam introduzindo falsos ensinos, eles diziam assim: ele por carta, ele até que ele fala com autoridade, mas ele não tem presença e ele nem sabe pregar. É o que diziam de Paulo. Se diziam isso de Paulo, irmão, imagine, olha só, é o capítulo 10, versículo 8, diz assim, olha: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Tem como aumentar o som desse microfone? Estou achando muito baixo, vai prejudicar aquilo. Então ele disse o seguinte: não como as outras pessoas, eu não vou me gloriar, eu não vou me exaltar, mas eu quero, quando eu ir aí, eu quero aproveitar, eu quero estar com vocês para a gente falar de coisas boas, para se edificar, e não para humilhar vocês, e não para a gente ter um momento um momento pesado, um momento difícil. Eu não quero isso. Eu não quero chegar aí para a gente ter um momento de confronto.
É isso que ele fala. Aí no versículo 9: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas com efeito dizem, olha só, ele diz assim, vocês dizem assim, as cartas com efeito são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Olha só o que eles estavam falando do apóstolo Paulo. Por carta, a carta dele tudo bem, tem uma palavra forte, tem uma denúncia grave, mas ele não tem nem presença e a palavra dele é fraca, ele não sabe nem pregar. Isso que eles falavam do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo, irmãos. E pregar também ele não sabe. Mas o apóstolo Paulo, sendo que ele que falava a respeito disso dele, ele começa a defender a sua autoridade como apóstolo, a defender a sua autoridade como apóstolo. E ele declara que não é dele, e ele fala isso, não que nós tenhamos capacidade de alguma coisa, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Aí você volta no capítulo 4. Capítulo 4. E o que tem a ver com vaso? Capítulo 4. Como ele mesmo diz, né? Não que nós não tenhamos capacidade de alguma coisa. Não, a nossa capacidade vem de Deus. E aqui ele vai falar sobre as aflições, defendendo o ministério dele. No versículo 7 ele diz assim, olha: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dá uma pausa. O vaso em si ele não tinha valor. O vaso em si não tinha valor. E o vaso em si não tem valor. E o vaso em si não tem valor. Vou repetir. E o vaso em si não tem valor. Nem o vaso tem valor. Você pode ser uma pessoa amada, respeitada. Lá fora as pessoas podem ter a maior consideração por você, mas perde a presença de Deus, perde a alegria, perde a paz. Para você ver o que acontece. Às vezes, quando você não tem paz, quando você não tem alegria, nem a própria família te quer. Muitas das vezes, a própria família está dizendo: eu cansei, quero me ver livre. Eu já cansei, eu já não tenho mais paciência com esse menino, com esse meu filho. Ninguém dá valor para o vaso em si, a não ser Deus. Vaso em si não tem valor. O único que dá valor para o vaso em si é só Deus. O vaso em si ele não tinha valor, mas depois de pronto ele servia como recipiente. Nós, como vaso, também servimos como recipiente para armazenar alguma coisa. Nós, como vaso, também servimos para armazenar alguma coisa. E armazenamos alguma coisa. Sempre vamos armazenar alguma coisa. Aí ele diz assim: a excelência do poder. Somos esse vaso de barro. Porém, o conteúdo é a excelência do poder. Essa excelência, ou seja, valor elevado, valor excessivo, algo extraordinário, algo de grande valor. O vaso em si não tem valor, mas dentro, o conteúdo que está dentro do vaso, esse sim tem valor. Porque no passado eles usavam os vasos para colocar ouro, prata, joias, e muitas pessoas colocavam dentro do vaso, que hoje tem cofre, mas no passado, que isso daqui, irmãos, é uma palavra de acordo com a cultura também daquela época e do lugar. Muitas pessoas colocavam ali toda a sua riqueza dentro daquele vaso. A riqueza de uma vida inteira estavam dentro daquele vaso. Servia para armazenar a riqueza, o ouro, as joias, a prata. Aí ele fala assim: o vaso em si é tão frágil que ele se desfaz, se desintegra.
E com o tempo vai se desintegrando. E algumas pessoas nem gostam do seu vaso, né? Tem gente que nem gosta do seu vaso. Vai para frente do espelho, vê tanto defeito no vaso. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Se eu pudesse mudar isso aqui, isso aqui. Tem gente que nem gosta do vaso, da aparência do vaso, né? Tem uma vontade de mudar a aparência do vaso que... O vaso em si, irmãos, é frágil e se desintegra e se desfaz. O que tem valor é o conteúdo, é o que está dentro do vaso, dentro. E o que está dentro do vaso não é nosso. Como ele está dizendo aqui, não é, como é que ele diz? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência, ou seja, o valor que excede de poder, seja de Deus e não de nós mesmos. Não de nós, não temos nada nosso. A tua habilidade, a inteligência, capacidade, aquilo que você faz, irmãos, nada, nem a energia, nem a disposição para ir trabalhar, nada que você tem é teu mesmo, mas tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Tudo é dele, nada nosso. Nós não temos capacidade de absolutamente nada, é tudo dele. Agora, olha que interessante, o conteúdo é que é precioso, é tão precioso que esse conteúdo, tem pessoas que estão carregando dentro do vaso, armazenando aquilo que não presta, mas nós que estamos aqui, o conteúdo que está dentro é tão precioso, como o apóstolo Paulo fala, né? Que excede a excelência do poder, esse algo valiosíssimo. Poderia escolher qualquer outro lugar para habitar, qualquer outro lugar para habitar, mas ele escolheu nós somos o vaso que carrega esse grande valor que excede, ou seja, a aparência, o vaso não significa nada, mas a presença de Deus que a gente carrega, essa sim é tudo. É tudo. O que está dentro de nós, que é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, essa sim, essa tem valor. Essa tem valor. Como o apóstolo Paulo ele fala, a excelência do poder é de Deus e nós, não de nós, para que ninguém se glorie. E aí no próximo versículo, a gente nem vai ler, mas eu vou dizer o que está escrito. Aí no versículo 10, capítulo 7, o 8, 9, ele fala sobre o seguinte. Ele fala que ele passou por aflições, perplexidade, dificuldades, por uma série de situações difíceis, mas ele não paralisou o seu ministério, ele não parou, ele continuou o seu ministério até o fim, porque ele acreditava numa esperança muito maior. Então o vaso passa por situações difíceis, muitas das vezes é pisado, quebra, mas parar a gente não para, porque a gente, como o apóstolo Paulo, a gente muitas das vezes até pode ser quebrado, mas permanecendo na casa do oleiro, depois de ser quebrado, fica ali de molho, recebe água de novo, fica de molho um tempo, depois amolece, volta para as mãos do oleiro, o oleiro volta a dar forma. Mas apesar de ser quebrado, de passar por tribulação, aflição, dificuldade, perseguição, por tudo isso, como o apóstolo Paulo não paralisou, nós também não paramos, porque como ele, nós também acreditamos numa recompensa, que não está aqui, uma recompensa muito maior. O que é mais importante, irmãos, não é nem o que você faz, nem o que você deixa de fazer, mas é aquilo que está dentro de você. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é a presença de Deus que está dentro de você. Esse vaso, porque Deus ele poderia habitar, Ele é Deus, Ele poderia habitar em qualquer outro lugar. Ele escolheu você como vaso para carregar a presença dele. Amém, Jesus? Inclina a cabeça e fecha os olhos. Inclina a cabeça e fecha os olhos.